Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelars e hoje eu vou fazer um vídeo rapidão sem firulas comparando a Canon R10 com a Canon R7. Eu já fiz um review completo sobre cada uma dessas câmeras, tem um link na descrição caso você queira conferir, porém nesse vídeo eu vou focar nas diferenças entre elas. Porque elas foram lançadas no mesmo dia, elas são muito parecidas, ambas são excelentes e alguém que está começando nesse mundo de audiovisual com câmeras profissionais provavelmente vai ficar confuso na hora de escolher dentre essas duas câmeras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelars. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão e comparação de produtos bem como este vídeo. Então quero sim desde já te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar notificações e também de conferir os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixelars. Mas chega de jabá, vamos direto ao assunto. Quero contar para vocês que eu tô com as duas câmeras aqui na mão e eu vou ficar alternando entre mostrar as características dessas câmeras e uma pequena apresentação que eu coloquei aqui para garantir a objetividade do nosso vídeo. Deixa eu me tirar aqui do cantinho da tela e vamos começar falando sobre as similaridades, o que essas duas câmeras têm em comum, tanto do lado positivo como do lado negativo. Vamos começar com o lado positivo. A primeira coisa é que essas duas câmeras possuem uma excelente performance em alto foco, capaz de focar inclusive no olho de pessoas, rastreando de uma forma muito consistente. Ela foca inclusive no olho de animais, tanto para foto quanto para vídeo. Você pode escolher até mesmo focar em automóveis com qualquer uma dessas duas câmeras. O sistema de autofoco dessa câmera é maravilhoso, você não vai ficar decepcionado com qualquer uma delas. Nenhuma das duas possui limite de gravação, então você não tem mais aquele problema de a câmera parar sozinha depois de 30 minutos, o que é bem importante para, por exemplo, quem está pensando em usar essas câmeras para fazer casamentos. Então você não tem mais esse problema em nenhuma dessas câmeras. Ambas oferecem uma saída limpa via HDMI e dessa forma você pode fazer live streams utilizando a sua câmera profissional como uma webcam se você tiver uma placa de captura adequada. Ambas possuem uma entrada para microfone externo, você tem aquela entrada tipo P2, TRS de 3.5 mm, a mais convencional. Assim você pode utilizar tanto os microfones shotguns que vão em cima da câmera, como até mesmo aqueles microfones de lapela para você ter uma qualidade de áudio melhor. Ambas também possuem um microfone externo, não pensem que você precisa disso para gravar áudio, mas a qualidade do áudio gravado com microfone dedicado sempre vai ser melhor e você tem uma entrada de microfone nas duas câmeras. Ambas possuem um bocal RF, que é o novo bocal da Canon. E para isso eu vou fazer uma pausa aqui e explicar para você por que isso é tão importante na minha opinião. Primeiro porque agora você pode se desfrutar das lentes RF, que são desenhadas para esse tipo de bocal, porém para câmeras de sensor full frame. Você pode utilizar essas lentes mesmo nessas câmeras que são de sensor cropado, vai funcionar sem nenhum problema, sem nenhum adaptador. E você também pode utilizar as novas lentes da Canon que são as RF-S, S de small, porque são lentes desenhadas para esse bocal com câmeras de sensor cropado, essas duas câmeras aqui especificamente. Agora, a grande vantagem de ter um bocal RF é que você também pode adaptar, utilizando adaptadores, obviamente, as lentes EF e EFS, que são as lentes desenhadas para DSLRs. EF para sensor full frame e EFS para sensor cropado. Esses dois tipos de lente funcionam nessa câmera desde que você coloque um adaptador. Quero mostrar para vocês que uma das grandes vantagens de ter esse tipo de adaptador é que agora você coloca esse bocal aqui, essa parte na câmera, que é uma conexão RF, e transfere toda a eletrônica para esse lado, que é um bocal EF, né? Então você agora tem a oportunidade de colocar lentes de DSLR numa câmera mirrorless. E aí você tem, inclusive, a oportunidade de colocar filtros NDs nesses bocais. Tanto a Canon vende um bocal como esse que eu tenho aqui na minha mão, como você também pode comprar de marcas alternativas. Esse daqui especificamente é da marca Make. E aí você coloca, por exemplo, um filtro ND aqui dentro. E aí girando essa rodinha, você agora passa a ter um filtro de densidade neutra variável no bocal, para que você não precise mais usar filtros na frente da sua lente. E isso é uma conveniência muito grande, principalmente para quem está fazendo vídeo. E você consegue se beneficiar dessa característica com qualquer câmera da linha R. Funciona na Canon EOS R, na R6, na R5, na R3 e obviamente também vai funcionar
na R7 e na R10. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que falar sobre o bocal da câmera é tão importante. Continuando aqui, ambas possuem conexões eletrônicas na sapata. Então, se eu mostrar aqui nesse ângulo, eu quero contar para vocês que além das conexões tradicionais para você colocar um flash nessa câmera, inclusive eu vi alguns comentários dizendo que nessas câmeras os flashes antigos de DSLR não funcionam. Funcionam sim, tá? Não sei por que alguém está falando isso, funcionam perfeitamente. Mas além disso, você agora tem conexões eletrônicas aqui no finalzinho da sapata para você poder colocar módulos de áudio. Microfones que não vão mais precisar se conectar com a conexãozinha de microfone. Aí você pode usar 2 microfones simultaneamente aqui com essa câmera. Consegue inclusive comprar módulos para te permitir o uso de microfones profissionais com conexões XLR, usando a bateria da câmera para alimentar inclusive 48 volts de Phantom Power nesses microfones. Ambas as câmeras possuem isso, não é só na R7, que é mais cara, mesmo na R10 você também possui essa característica. Então, mais uma característica importante aí de inovação nessas duas câmeras. Ambas possuem uma telinha flip de 3 polegadas touchscreen, super brilhantes, super responsivas. Elas parecem serem um pouquinho diferentes quando você está com a câmera na mão, mas na verdade quando você olha na parte útil, né, na parte onde de fato tem a imagem acontecendo, você acaba percebendo que elas são exatamente do mesmo tamanho. Não tem... É só uma aparência aí, mas na verdade a imagem que aparece na tela é exatamente do mesmo tamanho. E eu não consegui perceber nenhuma diferença. Estou satisfeito com a qualidade dessa telinha nas duas. Inclusive chega a dizer que as telinhas da Canon são melhores do que as telinhas flips da minha Sony A7S III e da minha FX3, que também possuem telinha flip, mas na minha opinião não são tão boas quanto as telinhas da Canon. As duas possuem estabilização digital em vídeo. Daqui a pouco eu vou falar que uma possui IBIS e a outra não, mas estabilização digital em vídeo apenas está presente nas duas. Você tem duas opções de escolha. Você pode escolher uma mais normal e uma mais avançada. Na mais avançada a imagem fica um pouquinho mais cropada, mas a estabilização fica melhor ainda. Nenhuma dessas duas câmeras, porém, mesmo que você use a versão que possui estabilização no sensor, que é a R7, mesmo que a sua lente seja estabilizada, mesmo com a estabilização mais cropped in que você vai ter, nenhuma delas vai substituir um gimbal. Mas para segurar a câmera na mão e ficar com a câmera parada, sem precisar colocar ela no monopé ou num tripé, essas estabilizações digitais ajudam bastante e está presente em vídeo nas duas. Elas também fazem time-lapse automaticamente, você não precisa investir em intervalômetros à parte, elas já possuem essa característica interna. Ambas fazem tanto focus bracketing quanto auto exposure bracketing. E eu já fiz vídeos explicando sobre cada um deles, procurei no canal que vocês vão achar, vou deixar os links na descrição. Ambas as câmeras fazem isso com 3 ou até 7 fotos para auto exposure bracketing, que é uma coisa que só antigamente câmeras mais avançadas conseguiam fazer. Ambas podem ser utilizadas como webcam através das suas conexões de USB-C na lateral da câmera. Você vai precisar utilizar o Canon EOS Utility, mas ainda assim ambas te dão a oportunidade de fazer isso. Ambas possuem Wi-Fi e Bluetooth, assim você pode controlar essas câmeras pelo seu celular, inclusive ver a imagem dela pelo seu celular e dispensar então um monitor externo. Você coloca a câmera de frente para você e mesmo que a câmera esteja um pouco longe e a telinha seja muito pequena, em função da distância, você pode ver o que a câmera está mostrando através do seu celular e deixar o celular mais próximo de você. Pode controlar a câmera pelo seu celular, pode transferir imagens através de Bluetooth, ambas te dão essa possibilidade. E ambas também possuem as maravilhosas cores da Canon, que como eu sempre falo aqui no canal, são as minhas cores preferidas, fazendo com que o céu fique mais azul, os verdes da natureza fiquem mais marcantes e os tons de pele fiquem realmente excelentes. Falando aqui sobre algumas coisas que não são tão positivas, porque até agora tudo foi muito bom, essas câmeras ambas possuem sensor cropado, então elas não possuem aquele sensor tradicional de 35mm, elas possuem aquele sensor que a gente chama de APS-C, e eu não quero ninguém com preconceito aí com relação a sensor APS-C, porque o sensor APS-C é muito bom, é profissional o suficiente, sem dúvida nenhuma, e as duas câmeras possuem esse tipo de sensor. As duas câmeras gravam apenas no modo Long GOP, ou chamado também de IPB, ou seja, nenhuma delas gravam no modo All Eye. Então, quando você está fazendo um vídeo com essas câmeras, não é que ela está pegando cada um dos 24 quadros, caso você esteja gravando em 24 quadros por segundo, e o salvando na sua individualidade. Basicamente, ela pega o primeiro quadro e aí, a partir de então, ela só começa a registrar aquilo que mudou entre um quadro a outro.
para você gastar menos processamento da sua câmera, ter um processador que não precisa ser tão potente, usar menos bateria, ocupar menos espaço no seu cartão de memória. Tem uma série de vantagens de fazer isso. Mas você perde sim um pouquinho em qualidade de imagem e além disso fica mais difícil para o seu computador conseguir editar todos esses arquivos porque a imagem ficam mais comprimidas. Câmeras que gravam All-I, como por exemplo a 80D era capaz de fazer, em 1080p pelo menos, né? Essas câmeras te davam uma qualidade de imagem melhor, principalmente se você tivesse interesse em fazer efeitos visuais ou green screen e assim por diante. Então nenhuma dessas duas câmeras tem essa possibilidade, elas não gravam em All-I. E nenhuma das duas possui uma telinha em cima. Então vocês talvez lembram que na 80D, na 90D, na 6D Mark II, na maioria das DSLRs antigas, aqui em cima você tinha um visorzinho no qual você conseguia visualizar rapidamente as suas configurações de câmera e nenhuma dessas duas câmeras possui isso. Você tem que ir para as linhas mais profissionais, como a R5, por exemplo, para começar a ter um visorzinho aqui em cima. E, gente, isso é uma coisa que muita gente pode achar que é picuinha, mas eu sinto falta pra caramba. Eu usava e eu uso até hoje, porque eu ainda possuo a minha Canon 90D, o tempo inteiro esse visorzinho. Eu acho que ele faz você ganhar produtividade e eu sinto falta que eles não estão presentes em nenhuma dessas duas câmeras. Mas essas são as coisas que possuem, que as duas câmeras possuem em comum e é importante que você entenda. E só de olhar para essa lista dá para perceber que as duas câmeras são realmente excelentes. Agora, é importante que você entenda que elas atendem públicos diferentes. A Canon R10 é visivelmente desenhada para aquele público que está saindo do celular, não tem talvez a intenção de trabalhar profissionalmente com uma câmera, mas ele é um entusiasta muito forte. Então ele está disposto a gastar $1000 numa câmera, está disposto a gastar mais dinheiro ainda nas suas lentes, talvez comprar flashes externos, porque ele quer fazer aquelas fotos maravilhosas com fundo desfocado, quer fazer fotografia macro de flor ou de inseto, talvez está pensando em fotografar esportes, né, com o filho jogando futebol utilizando uma lente telefoto mais comprida, né, tá fazendo, talvez a pessoa goste de fotografia, queira fazer aquelas fotos de longa exposição à noite que mostram os rastros de carro. É esse o tipo de público para qual a Canon R10 foi desenhada, pessoas que estão saindo do celular. E por isso ela é vendida por um preço mais barato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, do que o da Canon R7. Mas a Canon R10 é a câmera mais básica, ela é a câmera menos avançada. A Canon R7, ainda que a nomenclatura não seja tão intuitiva, ela já foi desenhada para um público mais profissional. Não necessariamente profissional daqueles que vão trabalhar em Hollywood, que vão fazer talvez vídeos para televisão, mas aqueles profissionais que vão fazer vídeos corporativos, que vão fazer casamento, que pretendem fazer fotografia de produtos, pessoas que vão fotografar modelos e tal. Essa câmera aqui já apela para um público profissional, você vai ver características desenhadas para um público profissional e por isso ela acaba custando mais cara. Então vamos agora começar falando sobre quais são as vantagens que a Canon R10, ainda que mais barata, possuem sobre a Canon R7, porque ainda que ela seja mais barata, existe sim algumas vantagens ainda. Então voltando aqui para esse view, quais são as coisas que a Canon R10 tem de melhor do que a Canon R7? Primeiro, ela é mais barata, como a gente falou. Ela custa atualmente $1000 aqui nos Estados Unidos, enquanto a Canon R7 custa $1.500. Então, ela é bem mais barata se você levar isso em consideração, e eu acho que $500, principalmente quando convertido para real, é uma diferença bem significativa. A segunda característica é que ela é menor e ela é mais leve. Ela pesa 426 gramas, sem lente, sem bateria, sem cartão de memória, enquanto a R7 pesa 612 gramas. Você pode até estar pensando que a diferença é muito pequena porque ambas são muito leves. De fato, isso é verdade, mas acredite em mim, essa diferença de poucas gramas, quando você está segurando a câmera por bastante tempo, faz diferença sim. Por outro lado, sendo uma câmera menor, é mais fácil para você armazená-la, ela é mais discreta para que você a utilize, você vai intimidar menos a pessoa que você está fotografando por não parecer uma câmera muito grande, muito agressiva na frente da pessoa que você está fotografando. É mais discreta porque no Brasil o mundo talvez não seja tão seguro para você fotografar com câmeras que chamem tanto a atenção assim. Também vai ser mais fácil para você transportar e armazenar. Outra coisa também que eu acho que é importantíssimo que você saiba, muito importante na minha opinião, é que só na Canon R10 você tem um pop-up flash.
Pop-up flash é isso daqui, ó. Você pode levantar e aí a câmera vai disparar uma foto para você. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que a Canon R7 não possui um pop-up flash. Foi uma surpresa bem desagradável quando eu abri a câmera da caixa e percebi que não tem pop-up flash nenhum aqui. Então, se você não está pensando em comprar flashes externos e gosta de tirar foto com um flashzinho que vem nela, saiba que a R10 tem que ser a sua câmera. A R7 não possui um pop-up flash. E eu fiquei surpreso, tá? Eu confesso que eu não sabia disso até estar com a câmera na mão. Outra coisa também é que na Canon R10, pelo fato dela ter um sensor cropado do mesmo tamanho da R7, porém tendo menos resolução, eu vou falar isso na próxima página, mas deixa eu já antecipar que a R10 tem um sensor com menos resolução. A vantagem de ter um sensor com menos resolução é que os pixels do sensor são maiores. E nesse caso são 34% maior. Isso faz com que então a R10 tenha uma melhor performance em baixa luz do que a R7. Ela tem o mesmo tamanho de sensor, ela tem o mesmo processador e ela tem menos resolução, fazendo com que os pixels fiquem maiores, tendo a oportunidade de absorver mais luz. Por consequência, ela tem uma performance em baixa luz melhor. Não é 34% melhor, tá? Mas é melhor. Importante que você saiba disso também. A outra coisa é que eu gosto da posição aonde a Canon decidiu colocar um dos disquinhos seletores. Na R10 é aqui, olha, no disco seletor. Aí quando você está segurando com a câmera, fica perfeito. Ó. Você tem o seu indicador no botãozinho de disparo e o seu polegar aqui exatamente na posição certa desse disquinho. É assim que devia ser, tá? A Canon acertou na R10. Quando você vê, porém, na R7, obviamente seu indicador fica na mesma posição, mas aqui não tem mais disquinho. O disquinho fica aqui, olha, numa posição bem inconveniente. Ele, antigamente, no 90 dele, ele inclusive era aqui atrás. Aí a Canon tirou o disquinho aqui de trás e colocou aqui nessa posição. Ele tem, inclusive, no meio um joystick. E aí, na hora que você está mexendo no disquinho, tem uma chance, inclusive, de você mexer no joystick. Simplesmente não é uma posição muito conveniente. Eu acho que, já que a Canon não vai nos dar 3 disquinhos, ela devia ter sido consistente em colocar o disquinho aqui nessa posição. Então, eu acho que a posição do disquinho da R10 acaba sendo a melhor opção. Mas você pode perceber que essa não é uma lista muito longa, né? A R10 não tem muitas vantagens com relação à Canon R7. Vamos falar então um pouquinho agora sobre quais são as vantagens da Canon R7 com relação à Canon R10. O que ela tem a mais para poder justificar uma diferença de preço tão grande. A primeira delas é que ela tem uma saída para fone de ouvido. E, gente, o áudio é muito importante. O áudio é 50% do vídeo. Ter a oportunidade de monitorar o áudio enquanto você está gravando faz total diferença e você não tem isso com a Canon R10. Se você quiser monitorar o áudio enquanto você estiver gravando na Canon R10, você vai ter que comprar um monitor externo, ligar essa câmera através da saída de HDMI com esse monitor. Você vai ter algumas desvantagens ao fazer isso. E você aí vai conseguir sim monitorar o seu áudio enquanto está gravando com um certo delay, com um certo atraso. Com a Canon R7 você basicamente não tem atraso nenhum e tem um bom pré-amplificador para fone de ouvido. Outra coisa é que só na Canon R7 você tem IBIS. Só na Canon R7 você tem In-Body Image Stabilization, que é o fato de que o sensor não é fixo, ele se move para garantir que você reduza trepidações, vibrações indesejadas, mesmo que você esteja utilizando lentes que não sejam estabilizadas. Você pode combinar essa estabilização do sensor com a estabilização digital, que está presente em ambas as câmeras, e também pode combinar essa estabilização com a estabilização da sua lente. Então, com relação à estabilização, para fazer fotos e vídeos sem utilizar um tripé e um monopé, a R7 vai te dar uma vantagem bem significativa. Eu acho que o IBIS da R7 não é tão bom quanto a estabilização que você encontra na Panasonic GH5, por exemplo, mas ela é boa o suficiente, é uma adição bem-vinda nessa câmera. Só na Canon R7 você consegue gravar vídeos em 10 bits 422, esse é um papo completamente nerd, que eu já falei em outros vídeos, mas você vai ter muito mais tonalidades, vai ter cores muito mais profundas, vai conseguir fazer correção de cor com muito mais intensidade, vai ter muito menos gradação quando você estiver fazendo cenas ou gravando imagens que sejam de uma parte mais escura para uma parte mais clara. Então é muito, muito importante para quem grava vídeos profissionais ter a oportunidade de gravar em 10 bits 422. E só na R7 você tem isso. Na R10 você pode gravar no máximo a 8 bits 420. Também é só na R7 que você consegue gravar em modos dessaturados, como o Canon Log 3,
para você ter um pouco mais de alcance dinâmico, né? Lembrando que o alcance dinâmico é a habilidade da câmera em enxergar detalhes tanto das partes mais claras quanto das partes mais escuras em ambientes de alto contraste, uma das características mais importantes na hora de se fazer vídeo. E também ela te dá um ponto mais neutro, um ponto de partida mais neutro para sua correção de cor posteriormente na edição. E só na R7 você tem Canon Log 3. Na R10 você não tem essa oportunidade, o que faz sentido porque ela não grava em 10 bits 422 e você precisa disso para conseguir fazer uma correção de cor mais robusta, como a que é necessária no Canon Log 3. Saiba, porém, que ela não tem Canon Log 2, tá? A R7 não possui Canon Log 2, a nomenclatura é um pouco confusa. O Canon Log 2 te dá ainda mais alcance dinâmico, te dá uma imagem ainda mais flat, ainda menos saturada, né? A Canon R7 não te dá essa opção, ela grava no máximo a Canon Log 3. Outra vantagem muitíssimo importante da R7 é que só ela tem uma entrada, tem duas entradas para cartão de memória. Então você pode decidir se você vai usar um ou usar dois, e caso você use dois, se você vai usar ele sequencialmente, na hora que encher um, ela automaticamente migra para o outro, ou se você vai fotografar e gravar simultaneamente em dois cartões. Assim, se um cartão der pau, você tem um backup automático no outro. E para quem está fazendo casamentos, e você não pode correr o risco de perder a sua imagem, isso daqui é fundamental. Eu não recomendo, inclusive, que você vá gravar um casamento numa câmera que não tenha essa característica, porque cartões de memória dão pau. É importantíssimo você ter um backup da imagem que você está gravando e só a R7 te dá a oportunidade de fazer isso. Mais uma coisa aqui é que a Canon R7 é a única selada dentre essas duas câmeras. Isso quer dizer que se você estiver fotografando ou gravando vídeos com a R10 e aí começar a chover, ou então você tiver um splash, alguém pula na piscina, cai água na câmera, ou você está num ambiente mais empoeirado, tem uma chance muito grande de que a sua R10 vai se danificar, ao passo que a R7 foi construída para aguentar um pouco mais esse tipo de situação, porque normalmente você não tem a oportunidade de parar suas fotografias ou seus vídeos porque começou a chover. Desde que a lente também seja selada, se você estiver usando um adaptador, desde que o adaptador também seja selado, você vai ter a oportunidade de utilizar essa câmera mesmo na chuva. Você não vai poder mergulhar com ela, tá? Ela não é uma GoPro que você pode entrar na piscina e tal, mas uma pequena molhadinha nela ela vai conseguir resistir. Outra coisa é que a Canon R7 tem um sensor de 33 megapixels versus 24 megapixels na R10. Então você vai conseguir dar mais um digital posteriormente na edição e ainda assim ter uma imagem com resolução suficiente. Vai demorar mais para a imagem ficar pixelada. Você vai conseguir fazer impressões maiores com a R7 quando comparado à R10. Lembrando que isso causa também a desvantagem de que, visto que os sensores são do mesmo tamanho e elas possuem o mesmo processador, os pixels da R7 são menores e por consequência ela vai ter uma performance em baixa luz menor, por justamente ter mais resolução. Então tem prós e contras aí, né, com relação a essa linha. Outra coisa é que quando você está fotografando, as máquinas te limitam em qual vai ser o tempo de exposição mais curto ou a velocidade do obturador mais rápida que você consegue ter. E no caso da R7 você consegue chegar a 1/8.000 avos de segundo, o que é útil quando você está fotografando lá à luz do dia com uma lente f1.2. Enquanto na Canon R10 você chega no máximo a 4.000 avos de segundo, e aí talvez em algumas situações você vai se encontrar tendo que colocar filtros na sua lente para conseguir ter uma exposição adequada, mas uma importante diferença entre as duas. A Canon R7 e a Canon R10 possuem baterias diferentes, vou colocar aqui nesse ângulo para que você possa ver. Eu coloco uns esparadrapos nas minhas baterias para não se confundirem com de outras pessoas, mas essa daqui é o tipo de bateria que você utiliza na Canon R7. É a mesma bateria que você utiliza na 90D, na 6D Mark II, em várias câmeras antigas aí, desde a 80D ainda é o mesmo tipo de bateria, enquanto essa daqui é a bateria que você utiliza na R10, é a mesma que você utiliza na M50, na SL2, na SL3, então é uma bateria menor, por consequência ela vai durar menos. Você consegue tirar 660 fotos na Canon R7 e consegue tirar 450 fotos com uma bateria na Canon R10. Além disso, o Viewfinder, se você não sabe o que é Viewfinder, é esse visorzinho aqui, tá? O Viewfinder da Canon R7 é melhor do que o da Canon R10. Nenhum dos dois é excelente, para falar bem a verdade, mas o da R7 tem uma magnificação de 0.72, enquanto o da R10 tem uma magnificação de 0.6. E isso faz com que você consiga enxergar mais
ao olhar pelo viewfinder da R7 quando comparado da R10, e isso faz diferença para fotografia especificamente. A R7 tem um corpo mais robusto, inclusive ela tem mais botões. Ela parece ser uma câmera mais profissional. Se eu colocar as duas aqui lado a lado, talvez por esse ângulo, você consiga perceber. Não é uma diferença tão gritante, para falar a verdade, mas quando você segura a R7, a pegada que você tem, a empunhadura que você tem é muito mais firme do que a que você tem na R10. É bem perceptível isso. Dá uma impressão de que a Canon R7 é melhor construída, ela é feita para aguentar mais pancada do que a da Canon R10. Também vale a pena dizer que a R7 acaba ainda assim sendo pior do que a 90D, tá? Me dá uma impressão até de que a 90D era melhor construída do que a da R7. Então, se eu tivesse que pensar, 90D seria um exemplo maravilhoso, essa daqui é o mediano e esse daqui seria um exemplo um pouquinho pior. Uma das coisas que eu acho que vale a pena mencionar é que só na R7 você tem um botão dedicado para ISO, né? Talvez eu consiga mostrar aqui que esse daqui é o botãozinho do ISO. Como você não tem 3 rodinhas em nenhuma dessas duas câmeras, e o triângulo da exposição exige que você mexa o tempo inteiro na velocidade do obturador, na abertura do diafragma e no ISO. Visto que você não tem 3 rodinhas em nenhuma dessas duas câmeras, é bem importante você ter um botãozinho para ISO, que aí na hora que você aperta esse botão, essa rodinha aqui se transforma em mexer no ISO. Na Canon R10 você não tem um botão dedicado para ISO, você tem a oportunidade de configurar esse botão aqui para que ele se torne o botão de ISO, e aí você resolve o seu problema fazendo dessa forma, mas aí você usou um desses botões para fazer ele virar ISO. Na Canon R7 você também tem esse botão e você pode utilizá-lo para alguma outra coisa. E no geral, você também tem aqui um botãozinho na R7 para você deletar suas fotografias, você pode customizar também esse botão, e esse botão não está presente aqui na Canon R10. Então, você tem menos botões na Canon R10 quando comparada à Canon R7. Mais uma coisa é que eu acho importante para questão de produtividade, que a entrada de cartão de memória da R7 é pela lateral, como você pode perceber aqui. Então é muito fácil você substituir cartões quando a câmera está sobre o tripé, enquanto na R10 a entrada de cartão de memória é aqui por baixo, junto com a bateria, o que é bem inconveniente. Quando você está com a câmera no tripé, você tem que perder a sua composição e aí depois recompor a imagem para conseguir trocar o cartão de memória. E a gente já falou aqui sobre esse último, que é o fato de que ela tem mais botões na hora que a gente falou sobre o corpo da Canon R7. E essas são, pessoal, as principais diferenças entre a Canon R7 e a Canon R10. Eu queria que vocês percebessem que eu não falei em nenhum momento que uma vai produzir melhores qualidades de imagem do que a outra. E é importantíssimo a gente terminar esse vídeo dizendo que o equipamento não é o que vai garantir que as suas fotos ou seus vídeos vão ficar bons. As suas fotos vão ficar boas quando você entender a questão de luminosidade, como você vai expor corretamente, a composição correta que você vai utilizar, a mensagem que você está querendo transmitir, o sentimento que você conseguiu capturar. É isso que importa, na verdade, na hora de conseguir tirar boas fotos. Na hora de fazer bons vídeos, é tudo uma questão de qual é a ideia que você está transmitindo com relação ao movimento que você está fazendo, também a questão de luminosidade, composição, enquadramento, e você consegue ter bons resultados com qualquer uma dessas duas câmeras. Mas é importante você entender essas diferenças para saber quais são as limitações de cada uma delas, para que você possa compensá-la de alguma outra forma. E eu quis fazer esse vídeo da forma mais rápida e objetiva possível, mas ainda assim deixando ele bem completo. A gente ficou aqui bastante tempo nesse vídeo. Quero só te pedir a gentileza de, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil, não se esquecer de se inscrever no canal, de me deixar um like, de me deixar um comentário e de conferir os links na descrição. Mas é isso aí por hoje, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima.